Muito boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos para mais uma oração para a energização do nosso planeta, para nos conectarmos com a boa espiritualidade, nos conectarmos com o nosso Pai e todos os nossos irmãos trabalhadores em prol do bem e do bom. Hoje, terça-feira, 26 de janeiro de 2021. E juntos temos de fazer a grande diferença, orando, meditando, se lapidando, e isso nos ajuda o nosso grupo a fortalecer e nós podemos juntos ajudar os nossos irmãos. E seguindo aquilo que o Pai nos ensinou, irmão ajudando irmão em nome de Deus. Vamos todos respirando profundamente. Vamos soltando lentamente. E vamos procurar o nosso Pai na nossa intimidade mais profunda. Vamos nos ligar aos nossos irmãos cristificados, representantes do Pai das mais diversas esferas do nosso universo. Irmãos nossos que tanto nos ajudaram, que nos deram essa consciência de pensar corretamente, que nos ajudaram, que foram o divino exemplo como Jesus, que foi um grande propagador da doutrina, como Kardec e Oswaldo Polidoro. Então, são irmãos cristificados que sempre se dedicaram à nossa humanidade, para a nossa evolução. Então, vamos nos ligar com eles, esses espíritos que são vários, não são só dois, né? Vamos nos ligar a todos os nossos irmãos cristificados. E vamos nos ligar a todos os trabalhadores em prol do bem e do bom. Os nossos irmãos das diversas legiões angélicas que ajudam irmãos, que aprendem e que querem evoluir como nós. Nós, quando dormimos, o nosso corpo material necessita desse descanso. O espiritual sai do corpo e vai se unir às suas legiões de trabalho para trabalhar em prol da humanidade. Então, nos ligamos à Legião de Pretos Velhos, índios, hindus, caboclos, as socorristas, os médicos, a mensageria divina. Nos ligamos aos nossos anjos da guarda, amigos, mentores, companheiros de jornada evolutiva, agradecendo muito a Deus a oportunidade de trabalho, esperando que a oração de hoje ela realmente possa produzir o bem e o bom. Com a graça de Deus, ela está iniciada. A primeira oração chama-se O Caminho do Senhor, que está na página 125 de Orações e Poesias Divinas. O caminho do Senhor. Se desejais mesmo trilhar o meu caminho, embora com dificuldade, bem devagarinho, em lugar de praticar rituais e aparatos, tende boa conduta, repele os feios atos. Em lugar de usar simulacros e fingimentos,
aparentando só e não tendo bons elementos. Ponderai enquanto é tempo. Cumpre os deveres, adoçai os corações, dai-vos os bons afazeres. Não quero artimanhas, jamais assim eu desejei. Vede o meu exemplo, que boas obras vos deixei. Vive segundo a lei, revelei conduta consciente. E aí tendes o caminho para o Pai onipresente. A excelsa doutrina é pura, é singela, é sublime. Sendo em verdade cultivada, é certo que redime. Porque é fora de malícia, de tolos religiosismos, pois é conhecimento e boa conduta, é espiritismo, é moral, amor, revelação, sabedoria e virtude. Vide a lei da minha obra, que são magnitudes, e forjando mentes lúcidas, tempera os corações. É muito acima de formalismos e de religiões. Nos portais do novo ciclo, que já vem deumbrando, ouve a minha voz, vinde certo, sempre caminhando, seguindo a trilha, verdade, amor e virtude. E assim chegareis a mim, cheio de minhas plenitude. Em mim descansareis os corações testemunhantes, que gemendo e sangrando foram bem bandeirantes. E ao nosso Pai Divino rendemos graças celestes, e eu direi a Ele, Pai, eis aqueles que me destes. Graças a Deus. Caminho do Senhor. Muito interessante essa poesia. Quando a gente lê esse livro de Orações e Poesias Divinas, essas poesias, elas abordam sempre moral, amor, virtude, revelação, bom trabalho, companheirismo, como a gente deve se comportar, né? E é sempre muito interessante porque cada vez que você lê uma estrofe ou lê uma poesia, você capta alguma informação a mais. Vamos continuar o nosso estudo diário, que é a primeira parte da nossa oração. E nós estamos no capítulo 17, a Suprema Lembrança Christi, estamos na página 124. Hoje nós vamos falar o último item da 124 e o primeiro da 125. O primeiro item que vamos ler é o item 30. Prestem atenção. A mediunidade é janela que abre para o mundo espiritual. Mas lembra-te, podes abri-la para diferentes rincões e profundidades. O que é grosseiro em termos mediúnicos agrada aos espíritos menos hierarquizados. Não confundas jamais a diferença que há entre a sabedoria divina e a sabedoria humana. Sublima-te, procura o sublime e convida para isso os teus irmãos. Fácil é descer, porém muito trabalhoso é subir, mas vale a pena esforço empregado para a ascensão. Eu já falei aqui várias vezes, vários médiuns colocou nas suas vidências, que eu acabei lendo aqui, né? Nós estamos num patamar de conhecimento, de evolução do nosso planeta, mas a gente não sabe tudo. A gente conhece partezinhas, a gente não conhece toda, a gente conhece picado, cada um vê um pedacinho e juntos, vários médiuns falando, a gente vê um pedação, né? Então isso é muito importante a gente entender. A gente já comentou aqui várias vezes também que quem é médium vidente é médium vidente. Eu posso ver coisas bonitas, como o médium pode ver coisas feias. Depende de como ele está
plugado. Por exemplo, quando uma pessoa bebe, né? A bebida, ela abre mediunidade, né? Só que o que eles veem? Se você vê muitos daqueles bêbados, vêm monstros, vêm não sei o quê. Por quê? Porque aquela energia pluga e esses espíritos vão sugar a energia desse médium, né? E ele vai estar vendo essas coisas ruins. Não deixou de ser médium, ele não deixou de estar vendo, só que ele não está vendo coisa bonita. Ele não está vendo um trabalho de educar, de evoluir, de ensinar, de doutrinar, né? Ele simplesmente deixou o vício dele estar no lugar. Esse vício não necessariamente é bebida, pode ser mau comportamentos diversos, maus pensamentos, né? E você vai acabar fazendo isso. Por isso que a gente fala, a mediunidade, ela tem de ser praticada em um lugar adequado. Quando a gente começa a trabalhar, a gente se liga com quem? Com Deus. É a primeira coisa que a gente faz. Se ligar com o princípio sagrado de tudo e de todos. E quando a gente conclui, a gente agradece a Deus, com as graças de Deus. Por quê? Porque a gente fecha, a gente está se preparando para fazer esse trabalho, para a gente se harmonizar, tirar essas mágoas, se ligar com Deus, se ligar com a boa espiritualidade, com os bons trabalhadores daqui desse planeta, e aí a gente recebe as informações corretas e passa para os nossos irmãos as informações corretas. Porque é uma responsabilidade muito grande. Eu recebo uma coisa, eu passo errado e pronto. Eu não posso passar errado. Às vezes a espiritualidade não mostra. Não era para mostrar e pronto. A gente tem de entender isso. Não é porque não mostrou, aí eu invento, não vou falar, né? Chato. Não, se não mostrou, a gente tem que ter humildade necessária e falar assim, eu não recebi nada. Pode ser que não era para a pessoa saber, pode ser que a gente não estivesse preparado para receber. É assim que funciona. A gente tem de ser humilde e tem de ser, acima de tudo, verdadeiro. Orgulho e vaidade tem de ir lá para fora. Num trabalho espiritual em prol do bem e do bom, que é irmão ajudando irmão, não tem de ter esse tipo de atitude ou pensamento. Tem de ter a correção, né? Então, quando a gente está passando alguma informação, a gente tem de passar aquele pouco que a gente conheceu do que a boa espiritualidade está passando. Se a gente está passando o ensinamento doutrinário geral que a gente recebeu, a gente está recebendo essas informações da justiça divina, do divino exemplo, a gente está recebendo as informações de espíritos mais hierarquizados. E a gente passa. Quer dizer que a gente passou, então eu recebi tudo. Eu vou passar aquilo que eu consegui captar. Não necessariamente tudo. Mas o pouco que eu consegui, que tem de ser verdadeiro. Tem de ser correto. Né? Como a gente vai saber se é verdadeiro ou não? A mediunidade. É fácil. Ela está falando coisas edificantes? Ela está ensinando a viver os 10 mandamentos? Ela está tendo como exemplo Jesus, o divino exemplo? Ela está falando da grandeza do Pai, que é a essência divina? A gente não pode trabalhar com raiva, com ódio, dizer não, aquele espírito não presta. Jamais se fala isso num grupo espiritual, porque aquele espírito que não presta também é nosso irmão. A gente pode falar que ele está perdido, que ele está procurando outros caminhos, que ele é o livre-arbítrio dele, mas nenhum espírito evoluído que está te passando a informação vai falar, se não presta, não faz isso. A gente não pode denegrir um filho de Deus.
É importante a gente lembrar desses detalhes, porque nós temos muitos espíritos bastante inteligentes que erraram muito e que podem, se a gente está com raiva, não está bem, nós podemos, os médiuns videntes, serem influenciados. Aí eles passam alguma informação, dão algumas informações que vai acontecer nos próximos 2 dias. Um espírito, isso é muito fácil enxergar, o tempo é relativo, ele enxerga mais porque ele não tem aquela matéria, né? E aí ele vai dando, e você vai acreditando, dando confiança. Aí de repente ele começa a te pedir para você deixar uma pipoca, deixar um chocolate, um cigarro, ou não, esse cara não presta, não sei o quê. Quando você vê, você já está envolvido, não pode. Nenhum espírito que tem uma boa ligação vai te pedir alguma coisa. Espírito não precisa de nada material. Nada. E se esse espírito está querendo isso, é porque ele ainda não está evoluído. A gente tem de orar muito para o anjo da guarda desse irmão para seguir o caminho dele. E jamais ter raiva ou ódio. E sempre que possível ensinar que isso está errado, que não há essa necessidade. Quem precisa comer, quem precisa se alimentar, precisa dessas energias, dessas vitaminas, desses sais minerais, é o corpo físico, não o corpo espiritual. O corpo espiritual, ele se alimenta da energia divina, do amor divino, do bom trabalho praticado, da fraternidade entre os irmãos. Então, aqui a gente tem de entender isso. Esse item 30 dá para a gente falar também horas, como todos os outros, né? Médium, que é médium vidente, ele é vidente sempre, repetindo. Cabe nós sabermos aonde nós estamos plugando as nossas mediunidades. Então, sempre, nunca usar as mediunidades num lugar ermo, jamais num bar, num local que tenha muita negatividade, que tenha bebidas, que tenha... O lugar certo para fazer um bom trabalho espiritual é onde o ambiente começa a ser preparado com orações, com boas ligações e boas intenções de todos os presentes. Aí eles vão trazer, a espiritualidade vem, aí é feito um bom trabalho espiritual, em prol do bem e do bom. E não é porque é um bom trabalho espiritual que vai acontecer o que eu quero, vai acontecer o que tem de acontecer. Quem está no comando e sabe o que é melhor para cada um de nós é o nosso Pai, mais ninguém. Então eu posso pedir, claro que eu posso. Mas eu também tenho de estar consciência que eu vou receber aquilo que for o melhor para a minha evolução. E aí eu não ficar raivosa por causa disso. Tenho sempre de agradecer a Deus. Né? Então, olha, a mediunidade é janela que abre para o mundo espiritual. Mas lembra-te, podes abri-la para diferentes rincões e profundidades. O que é grosseiro em termos mediúnicos agrada aos espíritos menos hierarquizados. Não confunda jamais a diferença que há entre a sabedoria divina e a sabedoria humana. Sublima-te, procura o sublime e convida para isso os teus irmãos. Fácil é descer, porém muito trabalhoso é subir, mas vale a pena o esforço empregado para a ascensão. Item 31. Só no princípio criador a unidade. A criação é diversidade que se desdobra para o homem até o infinito. Entretanto, uma lei geral existe, que é a matriz harmônica. E para o homem, em caráter doutrinário, seus polos são a lei de Deus e a modelagem do Cristo. Quem é da lei e do Cristo é do respeito à hierarquia.
aos escalões vibratórios, ao mérito em todos os planos e níveis da criação. Cuida de tudo em termos de verdade, amor e virtude, porque os cientificismos, filosofismos e religiosismos humanos são movediços. Como seria a doutrina da verdade que livra, realmente a que livra, se por Deus fosse edificada sobre movediços conceitos humanos? Portanto, vai-te unindo ao divino, pois dele saístes inconsciente e a ele terás que retornar em plena consciência. É muito interessante que o Sr. Oswaldo, nesse item, ele coloca muito movediços, né? É aquilo, você construir a sua casa sem estrutura e sem base. Então, nós não vamos construir a nossa evolução espiritual sem ter a base. A base, os 10 mandamentos, a lei de Deus, que é que ele fala uma lei geral, a matriz harmônica. E trabalhar com o amor, com a verdade, com a virtude, mas verdadeiramente, né? E a única verdade que livra, que tira esses conceitos humanos, é ter essa consciência que Deus está dentro de nós, que nós não precisamos provar nada para ninguém, a não ser para nós mesmos a nossa evolução, para atingir mais rapidamente o grau crístico e retornar a ser Deus em Deus no devido tempo, né? Então, deixamos de ter inconsciência, de achar que o mundo é todo azulzinho, todo pretinho, porque assim tem de ser. O mundo vai evoluir conforme a humanidade evoluir. Nós vamos crescer conforme nós formos tomando consciência do certo, do verdadeiro, do divino. Não consciência material, mas a consciência do amor divino, do espírito, do crescimento, da evolução. A palavra correta é do desabrochamento das latentes virtudes divinas. Saímos do Pai, lentamente nos materializamos, desabrochamos e lentamente nos espiritualizamos com tudo de conhecimento, de verdade, virtude, amor, bondade, todo o trabalho em prol do bem e do bom. E aí lentamente vamos entrando cada vez mais dentro do princípio, até o momento que faremos parte do todo, né? Sem distinção, simplesmente sendo Deus em Deus, né? Então, é muito importante isso, tomada de decisão diária, a cada minuto. Eu posso fazer isso, eu devo, isso vai ser bom para a minha evolução? O que eu vou levar com isso? Se a gente começasse a parar e pensar mesmo, porque cada erro que a gente faz, a gente tem de responder, né? Vamos parar e pensar. Como sempre eu falo, vou repetir de novo, a profundidade dessas informações é assim, enormes. Eu cheguei num tequinho, né? Posso chegar em mais um tequinho, mas daqui a alguns anos ou na outra encarnação, se eu estiver um pouco mais evoluído, eu vou compreender ainda muito mais. Porque isso não é estático, isso é dinâmico. Cada vez mais que a gente entender, que a gente desabrochar mais o nosso Pai, mais a gente vai entender o verdadeiro significado dessa evolução e desse crescimento. Bom, vamos ver aqui. A Desirê. Limpeza interna intensa, com energias quentes e frias ao mesmo tempo. Senti também pequenos choques nas extremidades do corpo.
Está sendo feito um trabalho no mental, pressão na nuca, nas têmporas e na nuca. Graças a Deus. A Ancheta Laura, consciência e reflexão, graças a Deus. A Desirê, vi também um trabalho sendo feito em algumas pessoas no dom da fala, graças a Deus. Hoje foi pedido, a Silvia Anjo está falando muita energia hoje, graças a Deus. Hoje foi pedido para que a gente fizesse a oração em Dr. Bezerra de Menezes. Nós vamos fazer. Eu pediria primeiro que cada um entrasse dentro de si, se ligasse a Deus, pedisse limpezas em todos os ambientes que frequentam e vão mentalizando os hospitais, as casas de saúde, as clínicas que cada um frequenta. Muitos trabalham nesses locais, né? São trabalhadores da saúde, outros que são só os pacientes ou os acompanhantes, vão mentalizando, porque assim nós vamos pondo pontinhos para a espiritualidade fazer esse trabalho, que ela falou que vai fazer um trabalho bastante profundo. Então vamos nos ligar às legiões médicas, ao nosso irmão maravilhoso, trabalhador em prol do bem, do bom Dr. Bezerra, e vamos seguir a oração e pedindo essas limpezas. Oração a Bezerra de Menezes. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros, que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer a verdade e assistindo a todos quantos apelam ao teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem o despenseiro fiel e prudente. Faze o divino modelo, através de tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimentai as tuas falanges, amigas, em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Graças a Deus. Graças a Deus. Pedindo muitas bênçãos, que as pessoas, os pacientes, se sintam amparados, que os médicos recebam as melhores informações, os enfermeiros, os atendentes, que possam ajudar sempre os nossos irmãos que estão tendo esses problemas dessa pandemia, que também se sintam mais fortes. Pedimos limpezas em todos esses locais de ajuda do planeta, todos os níveis, pedindo muitas bênçãos, forças e oportunidades para esses irmãos que trabalham em prol do bem e do bom pelo simples prazer de ajudar o próximo.
pedimos bênçãos para todos os lugares de pranto e ranger dos dentes aqui do nosso planeta. Eu não sei se eu falei essa da Desirê, que ela viu o trabalho sendo feito em algumas pessoas no dom da fala, graças a Deus. Eu acho que sim, a Silvia falou muita energia. A Kátia colocou, graças a Deus, a ligação crística auxilia na amplitude deste trabalho. Dr. Bezerra e Mãe Maria à frente, muitos desencarnes por condições do clima e das doenças. Ela continua, grande fluxo de boas energias são direcionadas aos grupos de atendimento. E a Mônica, muita limpeza. Vamos agora nos ligando com os nossos irmãos trabalhadores em prol do bem e do bom. E lá vamos fazer todos os nossos pedidos coletivos para o nosso planeta e para a população planetária. A Desirê colocou legiões de Marias, formaram um corredor energético e enviaram ondas de luz branca para todos os locais e trabalhadores da saúde. Graças a Deus. Vamos pedir bênçãos para todos os reinos materiais do planeta. Vamos pedir bênção para o nosso planeta material. E tudo aquilo que for material, o nosso corpo físico, dos animais, das plantas, as águas. Vamos pedir a fluidificação das nossas águas em todos os níveis, sejam elas em estado simples ou compostas misturadas nos corpos das pessoas, sejam elas nas geleiras, no sólido, líquido ou gasoso, dos nossos copos, jarras, caixas d'água. Vamos pedindo muitas bênçãos divinas para que essas águas possam nos fortalecer e nos proteger. Vamos pedindo bênçãos a todo lado espiritual do nosso planeta, todas as faixas espirituais, a todos os espíritos. E vamos pedir uma bênção maravilhosa para todos os filhos de Deus que habitam nesse planeta. E nós, filhos conscientes, então vamos pedir para toda a população planetária, composta de encarnados e desencarnados. Pedimos bênçãos aos nossos irmãos, às crianças que estão chegando à carne, que tenham todas as forças e consigam cumprir o que prometeram, o que se prepararam antes de encarnar. Pedimos bênçãos aos nossos irmãos que terminaram a jornada e que já estão voltando para casa. Hoje, 2 irmãos do grupo, desencarnaram, um do grupo aqui das Perdizes, um do grupo do Salsalito, que pediram. Então, pedimos bênçãos a esses irmãos, mas a todos, Porque o Pai não dá só para um. Quando um pede, todos que estão na mesma energia recebem. Então, pedimos forças para as famílias que perderam. Na realidade não é perda, mas a gente tem essa mania de falar dessa forma, Que vão deixar de ter o contato físico com esses espíritos, que tenham calma, que tenham paz. Vamos pedindo bênçãos divinas a todos os mestres, mentores de pessoas que tenham, que esses professores tenham consciência da responsabilidade de serem divinos exemplos,
de ensinarem corretamente e de guiarem para mostrar o caminho, para cada um andar com as suas próprias pernas e evoluir, mas sempre em prol do bem e do bom. Pedimos para os nossos irmãos que dirigem empresas, países, cidades, né? Pequenos ou grandes comércios, bancos, que pensem mais na coletividade e menos na individualidade. Vamos agora fazer aquele trabalho maravilhoso que é energizar o nosso planeta com os nossos melhores sentimentos. É irmão ajudando irmão em todos os níveis. Vamos abraçar o nosso planeta e pôr o nosso melhor sentimento de amor, de união, de fraternidade, o nosso conhecimento, né? A nossa virtude. Vamos jogar todas essas boas energias em cada célula, cada pontinho do planeta, formando essas explosões divinas que vão atuar no planeta inteiro. E aí o planeta começa a retumbar essa energia e por um pequeno espaço de tempo ele vai se parecer um sol como um dia vai chegar a ser. A Mônica, luzes verde e roxa se fundindo, muitas lágrimas. A Natália, luz e paz a todos. Mara, o Bruno colocou, excepcionalmente hoje peço o lado espiritual e encaminhamento do Oswaldo, esposo da tia Margarete, que desencarnou agora à tarde. Sim, a gente pediu, a que eu falei do grupo de hoje é do seu Oswaldo mesmo, nosso amigo. E do Bolivar lá do Salsalito. A Kátia, as famílias destes irmãos e de muitos outros recebem amparo. As plantas são utilizadas nestes ambientes. As águas deverão ser fluidificadas e ingeridas ao longo da semana. Na realidade, nós pedimos sempre, no geral, porque é importante porque muitos irmãos nossos desencarnam. Nós estamos com uma pandemia, muitas pessoas inclusive desencarnaram de Covid. Então a gente pede no geral porque atuam sempre em tudo e todos. Que o melhor sempre aconteça aos nossos irmãos. Porque todos são nossos irmãos. Não é porque a gente sabe o nome de um que o outro não vai receber. Todos recebem, as famílias recebem. E é importantíssimo esse recado que a Kátia colocou para passar para as famílias, né? Porque as plantas são utilizadas nesse ambiente para tirar a negatividade, para melhorar o ambiente. E as famílias deverão beber água fluidificada e ingeridas ao longo da semana. Então, por favor, passem esse recado às famílias que tiveram esses desencarnes ou doenças dentro de casa, que estão com esse sentimento muito ruim, muito importante. A Kátia, em uma dessas famílias dos amigos que desencarnaram, há um gatinho próximo do familiar que ficou, contribuiu com amor e boas energias. Então agora, vamos pedindo bênçãos divinas de agradecimento. Vamos agradecer
aos nossos irmãos, amigos, companheiros de jornada evolutiva. Vamos agradecer a todas as legiões angélicas que tanto nos ajudam e nos amparam. A gente pode não perceber, mas elas nos amparam muito, nos dão tanta energia. Vamos agradecer aos nossos irmãos crucificados e ao nosso Pai Divino. A Desirê colocou que também viu muitas flores. Realmente muitas flores sendo jogadas. Esperando que a oração de hoje ela tenha produzido bem. Aguardando novas oportunidades e dando muitas graças a Deus, ao nosso Pai, por ter permitido que a gente faça esse trabalho com essa constância, com esse aprendizado para todos nós, e jamais esquecendo que juntos fazemos a diferença, juntos somos mais fortes, porque irmão ajudando irmão, e o Pai sempre vai estar junto, fortalecendo isso. Com a graça de Deus, o trabalho de hoje está encerrado. Graças a Deus. Até amanhã, gente. Muita gratidão, gente. Muito obrigada. Graças a Deus.